Gente, é um dia cheio de notícias, né? Então vamos tentar entender tudo com Melilo Diniz, advogado e analista do portal Inteligência Política, que fala conosco por videochamada. Boa tarde, Melilo, obrigado por nos atender. Muito obrigado, boa tarde, Rafael, e a todos que nos acompanham aqui no Metrópolis. Como é que o senhor viu essa revelação do senador Marcos Duval, desse suposto plano para um golpe de Estado? Ele deu até detalhes sobre parar o carro longe do palácio, entrar em outro veículo para não se identificar. Olha, Rafael, isso é o famoso sincericídio, porque é evidente que tanto Marcos Duval quanto Daniel Silveira, agora submetido aí ao sistema penitenciário, e Jair Bolsonaro, que se encontra fora do Brasil, tem muito a explicar sobre essa operação absolutamente aloprada, sem nenhum tipo de senso e, ao mesmo tempo, com todas as evidências de que era mais uma tentativa de um ato antidemocrático tentando comprometer um ministro da Suprema Corte e, ao mesmo tempo, os três se comprometendo. Mesmo que tenha ficado mudo, caladinho, eu tenho certeza que quem estava presente na reunião teria que denunciar. E se não denunciou, isso também é crime. E já falou umas coisas diferentes de ontem, né? Como é que você viu essas declarações, né, de ontem e a entrevista de hoje? Em certa medida, parece que ele tenta amenizar para o lado do ex-presidente Bolsonaro hoje com a imprensa, né? A informação que eu tenho é que ele levou uma pressão substancial acerca das suas declarações de ontem. Depois de uma noite de pressões, ele tentou amaciar. O problema é que o impacto do que ele declarou, primeiramente, é tão grande que eu tenho a impressão que agora qualquer tentativa de emenda é um remendo que não vai causar o efeito desejado. É importante que ele preste as informações, que demonstre esse papel que ele disse que teve hoje de tentar desanimar aqueles que pensavam numa solução heróica para salvar o Brasil, seja do que fosse a narrativa deles, mas eu tenho a impressão que, tanto do ponto de vista jurídico quanto político, a casa caiu. Tem uma teoria em cima disso aí de que o Alexandre de Moraes poderia ser envolvido nessa confusão com a intenção de torná-lo suspeito, a ponto de não poder mais estar à frente dos casos antidemocráticos, né, desses que a gente está vendo principalmente depois do dia 8. Essa teoria é muito mirabolante para se sustentar? Claro, porque qualquer estudante de terceiro ano do curso de Direito sabe que a declaração de suspeição no Supremo Tribunal Federal é uma questão absolutamente impossível. Talvez ele possa se declarar impedido, ministro, mas suspeito quase não acontece pela forma como é construído o regimento do Supremo. Então, demonstra, mais uma vez, que além da falta de juízo, esse pessoal tinha falta de conhecimento jurídico. Portanto, é mais ódio desse conjunto de práticas e de tentativas que nós presenciamos nos últimos 2 meses. Estamos agora no dia 2 de fevereiro e a gente só vem acompanhando, assistindo tudo que aconteceu ao longo desses 60 dias, que parecem 600 dias de loucura que foi tomado o país por algumas pessoas com objetivos absolutamente ilegais. Falando agora do ex-deputado Daniel Silveira, que foi preso hoje de manhã, né? Como é que você viu a participação dele nesse plano e também a prisão dele, que, como a gente viu, foi por outro motivo, né? Olha, Daniel Silveira esticou a corda de todas as maneiras possíveis com relação às medidas cautelares que foram estabelecidas pela Corte e que ele desobedeceu a mão cheia. Evidente que qualquer tipo de relação entre o seu descumprimento e a sua participação nos atos antidemocráticos e depois em todas as desobediências às decisões do Poder Judiciário, tem a ver com esse constante movimento que ele fez ao longo do seu exercício parlamentar, como cidadão, como pessoa, de agredir as instituições, de demonstrar uma violência, quando não pessoal, uma violência política. E
eu sempre digo que a gente planta o que quer, mas colhe o que a lei determina. Então, parece que agora Daniel vai ter que se explicar a partir de um outro lugar que não a sua casa, mas do sistema penitenciário de Bangu. Melilo, eu acompanhei bem de perto a CPI da Covid e o senador Marcos Duval era um dos maiores defensores do governo Bolsonaro naquela época. Ontem ele teve que sair na live, ele ainda chegou a dizer que não gostava quando era chamado de bolsonarista. Essa atitude dele e de outros políticos pode parecer que é o pessoal abandonando o barco do bolsonarismo? Ou o bolsonarismo, na tua opinião, ainda continua forte e só são alguns, um ou outro, que está fazendo esse movimento como o Marcos Duval? Rafael, eu creio que nós temos bolsonaristas ativos e bolsonaristas passivos. Marcos Duval era um elemento fundamental no projeto político de Jair Bolsonaro e do que eu chamo de populismo reacionário que acometeu o Brasil e que vai acometer por algum tempo. Eu espero que a gente consiga evoluir como sociedade e superar esse tipo de radicalismo. Eu, quando digo isso tanto vale para a direita quanto para a esquerda. Entretanto, me parece que essa tentativa de se vestir com uma roupa branca e dizer que nunca esteve no espectro dos 50 tons de cinza presentes no bolsonarismo é um pouco tentar vender gato por lebre. Qualquer pessoa que acompanha a política no Brasil, e vocês aí do Metrópolis que fazem um trabalho fantástico de acompanhamento, eu tenho certeza que não sustenta essa hipótese de que ele agora, arrependido, tal qual Madalena, se encontra do lado da democracia. Na verdade, como eu disse no começo, ele cometeu um sincericídio, irritado por algum tipo de ação, agressão ou mesmo de reação, e acabou agora tendo que se explicar. Eu espero que ele se explique direitinho para que a gente possa saber o que aconteceu e, como um projeto de verdade, que a gente não possa permitir que retornemos a tempos tão turbulentos na democracia brasileira. E finalizando com o depoimento do Anderson Torres para a Polícia Federal, né? O que é que esse depoimento dele acrescenta nessa história toda, Melilo? Olha, creio que Anderson Torres tem a tarefa dificílima de explicar o inexplicável, de justificar o inaceitável, de elaborar tudo que ele praticou na sua conduta durante o final do governo Bolsonaro e o começo do governo ibanês, que, com a responsabilidade de gerenciar a segurança pública da cidade, permitiu que acontecessem os episódios que todos nós denominamos de Domingo da Infâmia. Eu tenho a clareza de que esse depoimento ainda vai ter muitos desdobramentos. Entretanto, como prudência, acho que a gente tem que esperar a conclusão. Não obstante isso, eu quero dizer que ele possivelmente vai oferecer mais alguns pontos do grande mapa de absurdos que vem acontecendo no Brasil e que aconteceram e que, repito, espero que não volte a acontecer, porque é muito ruim para qualquer democracia. Nós precisamos entender que o depoimento dele provavelmente evidenciará o conjunto de irresponsabilidades que nós tivemos ao longo de um tempo no Brasil, especialmente nesses últimos 2 meses. A gente conversou com Melilo Diniz, advogado e analista do portal Inteligência Política. Melilo, obrigado, viu? Um grande abraço, Rafael, e a todos que acompanham a Metrópolis. Parabéns pelo trabalho.